lá, pessoal, fazer a análise do simulado que ocorreu no dia 31/7/2021. Foi o segundo simulado do NEAF para o concurso de oficial de promotoria do MP. Quero agradecer aos colegas que participaram pela confiança, né, mostrando esse profissionalismo de se colocar antes de uma prova, diante de um treino de excelência. Tá? Começo agradecendo também toda a equipe, todos que participaram desse trabalho. E vamos às informações interessantes. Primeiro, eu gostaria de dizer que esse trabalho de explicação, ele é desenvolvido em algumas partes e, num primeiro momento, eu analiso o próprio simulado do dia 31/7. No outro momento, fazemos comparações entre esse simulado novo e em relação àquele anterior que foi feito, para vocês verem como é que funciona. A estrutura do simulado, caso seja o seu primeiro simulado, ou caso você tenha esquecido, envolve as matérias do jeito que o último edital trazia para nós. Língua portuguesa, né? Direito penal, processual penal, direito administrativo, constitucional MP, processo civil, matemática, raciocínio lógico, atualidades. Né? Parte de língua portuguesa, nessa pizza de divisória, obviamente tem um peso muito grande, né? Se considerarmos o último edital, assim como atualidades, matemática e raciocínio lógico, as matérias de direito vêm divididas ali. Vocês vão analisar, iremos analisar agora as notas dos nossos alunos. O desempenho, que não traz nome, traz pelo ID, aquele ID do aluno ali, né, 47.330, portanto não tem constrangimento nenhum, não é o nosso objetivo não é acabar com as pessoas, não trazemos só questões de VUNES, trazemos questões elaboradas também, o que deixa o nosso simulado muito rico e que pode antecipar algum problema que o aluno tenha, para que na prova não tenha, ou seja, ele percebeu uma deficiência em tal ponto de tal matéria, ele consegue sanar. É muito importante fazer simulado. O desempenho em relação aos colegas que fizeram o simulado no dia e horário marcado estão aí. Então você tem lá o primeiro colocado com nota 95, né? Claro que o simulado tem 80 questões. Então aquele cara tirou 95 pontos de 80 questões. Mesma coisa aqui o oitavo, o nono, o décimo primeiro tem 90. 90 de 80, 9 vezes 8, 70. Significa que aquele cara ali do oitavo ao 11º, ele tem 72 questões de 80 questões. Acho que é mais ou menos por aí a relação que a gente tem de entender. Lá no último você vai ver lá o colega com 22,5. Claro, praticamente as pessoas às vezes fazem o simulado e simplesmente chuta, não tem nenhum problema e tal, né? Para entregar, para ver a nota e correção. Nós temos aqui gabaritos obviamente válidos somente. O ranking dos 20 maiores notas do simulado são essas, 95, 95, 93. Veja que vamos combinar que os 11 primeiros aí com 90% de prova, e é realmente interessante o que tem acontecido, né? Até o 20º, 87,5. Vamos à fase de análise e projeções estatísticas. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa fazer aqui uma referência dessas projeções. A nossa referência, que nós vamos trabalhar aqui, é o concurso de oficial de promotoria que ocorreu em 2015 na capital. Essa é a nossa referência, né? É importante saber como que a gente tem de referência para entender. E se no concurso, por exemplo, de 2015 tivesse sido aplicado no lugar lá da prova, esse simulado, não o outro, esse de 2022, 31/7. É isso que a gente tenta fazer aqui no departamento da NASA do NEAF. Bom, se você pegar lá 1.595 habilitados, né, colocando para esse nosso simulado, a nossa corte seria 62,5. Tá. Como é que funcionaria isso? Do primeiro até o 35º, você teria ali uma nota de 95, se fosse o nosso simulado. Tá? Então, se você pegar o 122, seria com certeza acima de 91,3 para cima. Legal. Agora, eu gostaria que você observasse o seguinte, tá? Eu estou entendendo a projeção. Se você analisar até mais ou menos 800 de nomeação, ali colocamos 796, que se deu em 27/7, a nota do cara que teria, guardado, né, só simulado para projeção, se ele teria de estar entre 70% e quase 80% da prova. É muito interessante o que aconteceu nesse simulado, até mesmo em relação ao outro. Eu, que sou da área jurídica, que não entendo nada de número, esse simulado parece muito o que pode acontecer numa prova. Vocês vão ver isso aqui.
Nós temos uma dica, várias aqui durante esse trabalho, mas uma delas é, coloque no espaço ali o desempenho para você ter uma ideia de como você está em relação à média. Por exemplo, em língua portuguesa, a média foi 30,76, né? Não tinha 35 questões, então. Se você acertou 22, você está abaixo da média. Se você acertou 30,31, você está ali na média. O objetivo é estar acima da média, tá? Então, cuidado com isso, pessoal. E vocês vão ver o seguinte, português não é a matéria menos importante. Ah, mas ela é a mais importante. Senhores, é praticamente quanto você erra, não quanto você acerta em português. Com todo respeito aos professores, né? Não importa. A matéria de língua portuguesa, ela com certeza vai ser uma matéria que você vai... Eu errei duas, errei três. É isso, tem que chegar a esse nível, tá? No dia 27/7, as nomeações da capital, por exemplo, chegaram até o 796. Então você fez ali aquela comparação. Mesmo com a nota acima do corte, você tem de entender, o objetivo deve estar sempre acima da média dos habilitados. É isso que você deve buscar, tá? Vai por mim, por favor. Eu sei o que precisa para ter uma aprovação de excelência. Vocês viram o TJ aí, né? O Aluneaf com quase 800 alunos. Não há escola com esse índice de aprovação. Tem gente que grita ao mundo, passa avião com faixa dizendo que aprovou 100 alunos, 200 alunos. Então, veja, nós tivemos aí quase 800 alunos. Então, nós temos uma expertise muito grande no concurso do TJ e nesse também. Aqui, o nosso índice de aprovação é maior até. Foi maior, eu não acredito nisso, mas foi maior que o do próprio TJ. Então, eu sei o que eu estou falando. Tem de ficar acima nos simulados da média. Grau de dificuldade. Professor, mas como foi esse simulado? Bom, vamos lá. Nós temos 4 grupos. As questões estão em ordem crescente e percentual de acertos. Isso significa que eu tenho um grupo de 1/4, né, 25%, das mais difíceis. Depois eu tenho um ponto acima e um ponto abaixo. 1/4 das média e 1/4 média menos. E depois eu tenho as mais fáceis. Entre as radicais eu tenho as mais fáceis e as mais difíceis, claro, obviamente. Nas mais difíceis estão ali, né? Direito processual civil, administrativo, sociológico, direito processual penal, atualidades, processo penal, constitucional, processo penal, constitucional, atualidade, direito constitucional, matemática. Você repare como isso está aparecendo com prova. É impressionante o que aconteceu nesse simulado. Eu conversei hoje com o Hélio e ele falou, é isso mesmo. Eu fiquei impressionadíssimo com o que aconteceu nesse simulado. É o que tem de acontecer. Veja, o número de questões de língua portuguesa estão entre as fáceis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Senhores, é isso mesmo. São questões de prova e as provas não vêm para destruir em língua portuguesa. Ponto. Quer você concorde comigo ou não concorde. Agora veja, repare, você tem atualidades. Claro, as pessoas às vezes não dão valor só depois que abre o edital. Das mais difíceis, ou das 50, vamos dizer assim, mais difíceis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estão nesse grupo, né? Outra coisa interessante que daí vem um elogio à turma. Matemática está indo para o lado, aqui ó, 1, 2, 3, e uma que teve problema, 4, já estão ficando para os mais fáceis. É uma análise genial que esses caras do NEAF fazem. Genial. Saber exatamente se a questão... Qual questão que você errou? Ah, eu errei uma de administrativo. Mas qual delas, né? Veja, por exemplo, se você falar assim, eu errei uma de atualidade. Ah, mas foi a 75? Pô, foi a 5ª questão mais difícil. Não foi. Foi a 79. Então você errou uma das mais fáceis que houve. É isso que é importante. Então você assinala ali as questões que você errou para avaliar se o seu erro foi em coisa básica ou não foi. Objetivo, evitar erros da 2ª e 3ª coluna. Jamais evitar erro na 4ª. Você não pode ter erro na 4ª, porque é a mais fácil, tá? Pô, o erro na 1ª acontece, os melhores tiveram, tá? Então isso é interessante. Agora vamos analisar a questão de respostas dos participantes, né? Existe uma escala de acerto e dificuldade encontrada por questão. Muito fácil, regular, difícil, muito difícil, né? A dica é você
Para avaliar isso, deixar lá um registro do desempenho por questão, você marca a alternativa que você assinalou no seu simulado, né? Então você sabe, vai saber exatamente se foi bem ou se foi mal, porque você vai fazer uma comparação. Por exemplo, essa parte do documento, ela mostra em cada questão a frequência com que os alunos assinalaram cada alternativa. Poxa, isso é muito legal. Isso vai evidenciar se essas dúvidas das alternativas são erros comuns, se teve pegadinha, se não teve pegadinha. Então, por exemplo, se eu pego aqui a questão de número 55, eu sei que o gabarito foi C, 61,4% colocou C. Puxa, eu fui de A. Pô, você foi onde as pessoas erram pouco? Não, eu fui de D. Opa, então você ficou ali entre C e D. Beleza, foi de D? Tá, não foi tão feio quanto se tivesse ido de letra E. Isso é importante fazer uma análise. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Há um comparativo entre os dois trabalhos? Olha, nós fizemos um comparativo entre o primeiro simulado, 29/5, e o segundo simulado, e eu vou dizer uma coisa, é genial o que o Hélio fez aqui. Veja, o corte do primeiro simulado foi 51,20. Professor, desculpe, eu não sou bom de conta. Como assim 51,20? Quantas questões tem a prova? 80. Se o simulado teve um corte de 51 e 20, significa que você vai multiplicar isso por 51,20%. Significa que o corte no primeiro simulado foi em torno de 41 questões. Agora, repare vocês que o corte do simulado 2 não vai ficar em 41 questões. Eu pego 80 questões vezes 62,5%. Isso significa que passou para 50 questões. Pessoal, igualzinho prova. De uma prova para outra não aumenta o corte? O nosso simulado aumentou. O corte dessa vez são 50 de 80. Era 40. Olha que interessante. A média de 74 pulou para 78. As pessoas receberam um puxão de orelha depois do primeiro simulado. As pessoas se tocaram que é preciso melhorar. E estão melhorando. A média foi 59,3, passou a 70. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui são simulados. Isso aqui não, isso aqui é vida real. Isso aqui que eu vou mostrar agora é vida real. É a nomeação dentro das vagas de escrevente. Repare em 2012 qual foi o corte. Repare em olha para onde foi o corte. Na outra prova, 81, 7,9. Olha a outra prova, 8,6. Olha onde chegou a prova de escrevente 2021. Vocês estão entendendo que inexoravelmente, claro, vai depender do estilo de prova e tal, o simulado 3 deve ter ainda um aumento em relação a tudo isso que vocês viveram. Eu espero que vocês façam esses comparativos, preencham suas notas e crescer, evoluir, melhorar. É assim que funciona. Quem tem teoria, lá tem curso de teste no site. Lá tem uma assinatura de todos os sábados. Né? Isso é importante. Né? Você tem apostila. Vá vencendo. O edital vai sair e só os melhores vencerão. Senhores, obrigado. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!